Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nessa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Bom dia para você. Bom dia, você está na sua casa, que é o fanático vascaíno, então peço a você, like tá aqui embaixo, deixa o seu like. Comenta, o que você achou do sorteio? Vamos pegar o Botafogo, tem preferência São Januário ou Maracanã? Como é que é a conta financeira de levar um jogo para o Maracanã? Ou jogar em São Januário, quanto vale a classificação para a semifinal? João Vitor está indo embora? Por quanto, Azevedo? Tudo isso e muito mais nós vamos falar agora. Seja muito bem-vindo, tenha uma ótima quarta-feira. Ontem rolou o sorteio na sede da CBF, vou deixar inclusive o vídeo aqui no final, quando acaba o vídeo, sempre sobe um videozinho aqui e tal, aí você vai ver, ó. Aí vai subir, porque tem a entrevista na live de ontem do Admar Lopes, em que ele fala de chegada de reforços, sobre possibilidade de saídas e também, claro, sobre o desejo do Vasco de jogar em São Januário. É um desejo da diretoria de atuar dentro de casa. Pô, Azevedo, mas é burrice. Melhor levar para o Maracanã, que aí faz 2 jogos com 60 mil, 70 mil torcedores, renda mais alta. Legal, concordo em quase tudo. Só que hoje eu enxergo uma diferença técnica do Vasco para o Botafogo. O que não significa que o Botafogo já passou de fase, já pode se garantir na semifinal da Copa do Brasil, vai entrar para cumprir tabela. Não. Mas é um time que tem um investimento muito maior do que o nosso, é um time que está muito mais ajeitado. Por mais que o David Ancelotti, o novo treinador, tenha chegado recentemente, ele meio que deu continuação ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Renato Paiva e que deu certo na Copa do Mundo de Clubes. O Vasco, com o Diniz, melhorou, mas não performa no resultado. O Vasco tem mais posse de bola com o Diniz, valoriza mais a bola, finaliza mais, cria mais, mas com pouca efetividade. Então, nesse momento, o Botafogo é mais time que o Vasco. Está na Libertadores, está na Copa do Brasil, está no Brasileiro na parte alta, a gente está no sufoco lá atrás. Só que quando a bola rola, esses fatores todos que eu trouxe aqui, eles não entram em campo. Ah, mas o fulano é melhor do que o ciclano. Tá bom. Mas quem garante que o melhor no futebol vence sempre? Se alguém me provar que o melhor no futebol vence sempre, esquece. Botafogo é semifinalista. Tem jogo. E aí você tem que tentar usar as armas. O que significa usar as armas? Por exemplo, cara, é você ter, um exemplo, São Januário, cabem só 20 mil, você vai destinar 10% para a torcida visitante e o BEP permite, é o único clássico que o BEP permite, é o Vasco e Botafogo, 2 mil botafoguenses, 18 mil vascaínos. Beleza. Jogo da volta no Newton Santos, ida 27 de agosto, volta 11 de setembro. Ué, 4.500 torcedores do Vasco, 10% da capacidade do Newton Santos. Fazer o quê? Ah, mas em São Januário, cara, a renda vai dar no máximo 1,5 milhão, 2 milhões com muito boa vontade, subindo o valor do ingresso e tal. Legal. Esquece o lucro, esquece o dinheiro nesse momento. Porque sabe quanto vale a classificação para a semifinal? 9 milhões e 900 mil reais. Então não passa na cabeça do presidente Pedrinho vender o mando de campo e não passa na cabeça de muitos dirigentes do Vasco, Pedrinho eu não sei o que pensa disso. Levar o jogo para o Maracanã por conta de valores. Ah lá, se eu jogar no Maracanã, primeiro jogo a renda é minha, que eu sou o mandante, se eu boto 5 milhões de renda, cara, o Vasco vai ficar com 2, 2,5 no máximo de lucro. No máximo. E aí no Maracanã, um time tecnicamente bom, como é o do Botafogo, você tira aquele fator que pode desequilibrar. Jogar uma pressão para cima do Botafogo. Ah, mas só tem jogador rodado. Mas é diferente jogar em São Januário que jogar no Maracanã. Então, ainda não há definição, mas a tendência é dia 27, São Januário, e dia 11 de agosto, jogar no Newton Santos. Bom, João Vitor, o jogador está sendo negociado com o CSKA Moscou. O Vasco fez uma contraproposta, recebeu a proposta vinda dos russos por 4,5 milhões de euros
E o Vasco fez uma contra de 5 milhões e ficando ainda com um percentual dos direitos econômicos do atleta. Só para você poder entender a conta, como ela existe. João Vitor foi comprado em janeiro do ano passado por 6 milhões de euros junto ao Benfica, com o Vasco comprando 80%. Ou seja, o Benfica falou, tá, eu vendo, mas eu mantenho 20% aqui. Mas você, Vasco, pode comprar 10%. Se ficar na primeira divisão, mais 1 milhão de euros. Você passa a ter 90%. Se ficar em 2025 também, compra a totalidade, pronto. O negócio vai ficar em 8 milhões de euros. O Vasco vendendo agora, essa parcela, esquece. O Benfica fica com seus 10%. O Vasco dos 90% quer ficar com um percentual de 20%, então ele vende 70% para o CSKA por 5 milhões de euros. Bom negócio? Bom negócio. Até porque não podemos esquecer o salário. O João Vitor tem um salário altíssimo e mais 3 anos e meio de contrato praticamente. Na ponta do lápis, são mais 40 milhões de reais em despesa com o João Vitor. Se você pode botar no caixa agora algo em torno de 30 milhões de reais, por que não? Piton é um jogador que pode ser vendido? Pode, tem cidadania italiana. O Milan tem interesse nele? Não chegou nenhuma proposta ao Vasco. Mas é possível que ele seja negociado. Ryan, o Vasco quer segurar, mas sabe que tem uma valorização e clubes atrás do Ryan. Tanto que o Vasco quer renovar de novo o contrato dele. Queria até o fim de 26, quer antecipar essa renovação e fazer um contrato maior com valores maiores, porque sabe que ele tem potencial para sair por muito mais. Muito mais que eu digo, acima de 20 milhões. Hoje é um valor que se alguém chegar assim, eu compro o Ryan. Arsenal chega aqui, fala assim, ó, Pedrinho, quero comprar o Ryan, 20 milhões de euros. Pô, meu irmão, dá quase 130 milhões de reais. Pô, mas ele dá para ele sair por 200. Hoje ainda não dá. Ele não é uma realidade. Não é um jogador que performa há muitas temporadas, mas ele vem de seleção de base. Roda mais um ano, performa mais um ano, o Vasco vende por 30, 35, 40, quem sabe. E eu acho que ele pode performar. Por exemplo, domingo, entendo que ele tenha que ser o falso 9 contra o Santos. Eu, Fernando Diniz, colocaria Puma na direita, dobrando, né? O Puma como ponta. Ryan e Nuno. E o Coutinho fazendo esse quarteto da frente. Muito mais mobilidade, presença de área, por cima e por baixo. Ryan e o Puma batem muito bem na bola, o Coutinho e o Nuno da mesma forma. No alto, Ryan e Puma chegam dentro da área, pisam na área. É uma opção. João Vitor não deve jogar, está sendo negociado, a negociação pode acontecer a qualquer momento, hoje, amanhã, até o final da semana. E assim, ficou insustentável. O João Vitor é mau jogador? Não. Supervalorizado? Na compra, no salário? Sim. Agora tem que resolver o problema. E acho que essa resolução de 5 milhões de euros por 70% do que o Vasco tem, mantendo 20% para uma futura negociação e não tendo que pagar mais o salário dele, que seria um desembolso de 40 milhões de reais, é uma conta que ficou bacana para o Vasco. E aí, não tem mais problema, João Vitor. Agora é buscar uma solução. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano do Galatasaray, que está fazendo jogo duro, pode não pintar, mas era o nome que o Vasco estava negociando. Rafael Tolói, a informação que eu tenho é que não houve nenhuma negociação com ele. E aí muita gente botou ontem em vários grupos, pô, o Igor Rabelo foi de graça para o Fluminense. Era um bom zagueiro. Era um bom zagueiro para o Vasco. Porque o Vasco não foi atrás? Ou foi e ele preferiu ir para o Fluminense? Também tem isso, torcedor. Aliás, passando do Botafogo, o caminho é Fluminense ou Bahia na semifinal. Vai jogar São Januário e Nilton Santos? Enfim, vamos ver. Olha, sobe o like aí, cambada. Sobe o dedo no like aí que é super importante para o nosso conteúdo cada vez mais chegar para outros vascaínos também, né? Vamos botar aqui, ó. Vamos ficar mais para cá, que a gente já fez aqui na hora da entrevista. Vai juntar todo mundo aqui. Tem que jogar em São Januário, sem conversa. A tendência é que sim, tá? Conversando ali com o pessoal do Vasco, entre o sorteio do confronto e o sorteio envolvendo o mando de campo, dá uma paralisação ali e tal, aí a gente foi bater um papo e conversando, o pessoal falou assim, olha, a tendência é que seja 90-10, São Januário, porque o BEP permite, né? É o único clássico
que o BEP permite em São Januário. Então, a tendência é ser São Januário e Newton Santos. Aí, 90-10, no jogo da volta, a torcida do Vasco também só vai ter 10% dos ingressos para essa partida. Pedrinho vai vender o mando para Brasília. Esquece, Pedro Show. Não fala bobagem, não fala o que você não sabe, meu garoto. Nem tenta achar. Se você é Botafogo e não entende nada de Vasco, esquece, irmão. Aquele mando já foi vendido lá atrás. Enfim, então, esquece. O jogo será ou São Januário ou Maracanã. Eu não acredito que o Vasco leve o jogo para o Maracanã e faça o outro no Newton Santos, a não ser pela questão financeira. Eric Fernandes, os 2 jogos no Maracanã, esse é o mundo ideal. Eu estava conversando com os amigos ali da imprensa, a gente falou assim, cara, mundo ideal, 2 jogos no Maracanã, 2 clássicos no Maracanã, com 60 mil torcedores, meio a meio, festa, como sempre foi, o Vasco do lado direito, o Botafogo do lado esquerdo, o normal. Mas eu acho pouquíssimo provável que o Botafogo abra mão de jogar no sintético, né? O John Textor não vai deixar o jogo ir para o Maracanã. Então, assim, cada um joga na sua casa, então. É isso. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.